E meus amigos, foi revelado aí toda a verdade sobre esse caso do Poatan, da conta do X, onde ele postou que iria se aposentar e teria ficado muito chateado com o que tinha acabado de ouvir do UFC, já que ele havia servido a organização em todas as vezes que foi chamado e quando ele precisou, o UFC deu para trás. E vamos lá, o Daniel Cormier soltou essa bomba onde ele disse o seguinte no seu programa com o Chael Sonnen. O UFC estava precisando desesperadamente de um combate principal para a Semana Internacional da Luta, no UFC 317, dia 28 de junho. Ligou para o Ankalaev, o campeão prontamente aceitou essa luta, e quando ligou para o Alex Poatan, ele recusou, disse que estava muito próximo, não daria tempo para se preparar. E ok, o Poatan está correto, ele já pegou lutas de última hora o ano passado e ele não quis fazer isso agora, e está tudo bem, concordo plenamente com o Alex Pereira. O problema é que o UFC falou, beleza, você não quer, vamos arrumar outro adversário para o Ankalaev, porque a gente precisa de uma luta importante na Semana Internacional da Luta. John Jones e Tom Aspinall é inviável, então vamos procurar outro adversário para o Ankalaev. Beleza, também tá de boa pro lado do UFC. E aí foi que o Poatan surtou e teria postado aquilo na sua conta do X. E aí depois o UFC teria ligado para o Poatan e dito, pô, a gente já resolveu o problema aqui, pra que você postou esse tipo de situação, apaga lá e tal. Foi aí que o Poatan foi lá e postou aquele negócio de ter sido hackeado, inclusive ele apagou, e se ele apagou é porque ele mentiu, não tem outra opção, apagou por quê? Então assim, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, e desde já eu convido você que está aí do outro lado me assistindo a dar a sua opinião. E aí, o Poatan tá certo nessa história? De ter postado aquilo, ter dito que quer se aposentar, que o UFC acabou aí meio que virando as costas para ele, tá certo, tá errado? Qual a sua visão de tudo isso? Coloque aqui no campo de comentários e ó, não se esqueça de dar o like, tá? E vamos lá, a minha opinião é o seguinte, o Poatan tá completamente errado, mas muito errado, não tem uma vírgula de que ele esteja certo aí. E por quê? Porque qual o problema do UFC arrumar um adversário pro Magomed Ankalaev lutar no UFC 317? Qual o problema? O Poatan não quis lutar, meu parceiro. Você não quis lutar. O UFC precisa andar, cara. Você quer o quê? Que o UFC fique sentado esperando a sua boa vontade? E aí, por exemplo, Jiri Prochazka, que é um dos candidatos aí, provavelmente é o cara que vai enfrentar o Ankalaev. Ele vai lá, luta com o Ankalaev e o vencedor pega o Poatan mais pra frente, no final do ano. Qual o problema? Cara, na boa, não dá pra entender por que o Poatan é assim. Já teve essa treta dele aqui com o meu canal, né? O meu canal, que segundo ele é um canal irrelevante, um canal pequeno, que só fala besteira, que só falador de merda. Não queria estar citando isso aqui, mas por conta desse caso, eu preciso citar, né? Por causa de um vídeo que eu fiz, que não tem nada demais no vídeo. Ele disse que eu chamei ele de mentiroso, nunca fiz isso, tá? Mas beleza, vamos lá. E aí agora ele mostrando mais uma vez que ele é um cara fresco. Ou ele é um fresco, coisa que é meio estranho, um nocauteador, um cara da pesada igual ele ser fresco, ou ele é um cara que simplesmente não entende nada de internet, não entende nada de imprensa, né? Porque qual a lógica, cara, qual a lógica do Poatan ter ficado puto com isso? Cara, ele não quis lutar. O UFC então é obrigado a perder uma luta importante pro maior card do ano só porque o Poatan não quer lutar. Cara, o UFC não chegou pro Poatan e disse, ó, então você não vai lutar mais nunca pelo cinturão. Não, só disse, ó, quem vai lutar pelo cinturão, possivelmente aí, Jiri Prochazka contra o Ankalaev. Depois você enfrenta o vencedor. Qual o problema disso? Pelo amor de Deus, alguém me deu a luz, coloca aqui no campo de comentários. Qual o problema disso? O que o Poatan tem na cabeça, cara? Isso só me dá mais certeza ainda de que eu tô 1.000.000% certo. E o Poatan tá errado naquela treta. Poatan que já arrumou treta também com o canal MMA Pride Brasil. Pra que isso, cara? Um cara de quase 8 milhões de seguidores só no Instagram, um cara tão relevante quanto ele na luta, vai ficar procurando confusão com o canal, e agora a mesma atitude que ele teve comigo, com o MMA Pride Brasil, por exemplo, ele tá tendo com o UFC. Parece que ele é aquele cara que ele precisa ser colocado no pedestal e ser bajulado 100% do tempo. No único momento em que um não é dito pra ele, ele simplesmente fica louco. Não tem lógica isso daí, cara. Não tem o menor sentido isso daí. Pô, e alguém do time dele precisa conduzir isso daí, cara. Porque às vezes ele simplesmente não entende de internet. O Poatan é um lutador, é um cara que entende de luta e ponto, não entende mais nada.
Então alguém teria que conduzir as redes sociais dele para não postar esse tipo de coisa. Então a culpa também não é só dele, né? Às vezes ele simplesmente não fez nem na maldade, é porque ele não entende da parada. E aí ele acaba se ofendendo com situações em que não fazem o menor sentido ele se ofender. Como foi a questão do meu vídeo, do MMA Pride Brasil, agora do UFC e muitas outras situações aí. Então assim, cara, alguém precisa segurar na mão do Poatan e falar, deixa comigo, eu assumo suas redes sociais aqui. Porque se o Poatan tem toda a relevância que ele tem, sem saber falar inglês, sem saber mexer em redes sociais, sem entender nada de redes sociais, imagina se tivesse uma assessoria boa por trás disso aí, controlando tudo ali nos bastidores pro Alex Pereira. Imagina aí, é potencial de ser um novo Conor McGregor, cara. Ele só não estourou essa bolha para se tornar o Conor McGregor brasileiro por causa desse tipo de situação. Uma, não saber falar inglês. E outra, não ter uma boa assessoria por trás. Eu nem sei se ele tem assessoria, provavelmente nem isso. Então ele precisa sim contratar um time ali para cuidar dos bastidores dele, para cuidar das redes sociais dele. E ele apenas fala essa língua aqui, a dar porrada e ponto. Se ele fizer isso aí, ele tem tudo para ser ainda maior do que o que ele é, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Essa é a minha opinião, caso Cormier tenha dito a verdade, e eu acho que é a verdade, era a minha teoria, inclusive postei um vídeo aqui falando isso, acho que antes de ontem, em cima do ato, assim que o Poatan fez aquela postagem, eu postei aqui falando, eu acho que o UFC quis colocar no UFC 317 e ele não quis. Era a minha teoria. Agora o Cormier foi e soltou essa, que realmente foi isso que aconteceu. Então, acredito que ele esteja falando a verdade, até porque o Poatan apagou o post dele dizendo que foi hackeado, então é isso. Coloque a sua opinião aqui no campo de comentários. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, de deixar o like se chegou até aqui e gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.